Salve galera, tudo bem? Edson aqui e vamos falar hoje um assunto no qual bastante pessoa ela tem me procurado nas redes sociais, né? E me feito essa pergunta, né? Então vamos tocar nesse assunto agora para que nós possamos prosseguir de maneira mais bacana, mais agradável, tá bom? Qual é a pergunta? Pode arte na igreja? Pode artes plásticas na igreja? Pode se pintar? Pode ter alguma manifestação artística na igreja? Eu vou falar sobre esse assunto, mas para mim ter, digamos assim, autoridade nesse assunto, eu quero pegar a Bíblia, tá? Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou deixar aqui algumas imagens, tá? Aqui do meu lado, de algumas artes que eu fiz durante alguns cultos, durante algumas ministrações nas quais a gente foi convidado, tá? Então aqui vai ficar rolando algumas imagens e aí vocês vão curtindo aí enquanto eu vou falando, tá bom? Então eu queria pegar primeiro com vocês Gênesis 1, tá? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Tem bastante gente que procura e fala assim: pastor, eu não tenho criatividade. Como é que eu consigo criar, né? Como que eu consigo criar? Porque eu não tenho criatividade. Como o senhor fala sobre criatividade? Então, antes da gente falar sobre artes na igreja, eu quero só pegar esse ponto sobre criatividade, sobre criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porém, estava sem forma e vazia. Trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre as águas. O que eu quero chegar aí? Deus, ele criou, né? A partir da sua palavra, Deus criou a terra. Pastor, por que você leu Gênesis 1? Porque você saiu de um ser criador, tá? Então, você sabe muito bem, se você está aqui, você sabe muito bem que quem criou você foi Deus, né? Você é criatura de Deus, feita para adorá-lo. Então, se Deus o criou e ele fez você a imagem e semelhança dele, você tem de Deus dentro de você. Consegue entender? Não sei se eu fui claro aí. Você tem parte de Deus dentro de você, que ele é criador. Então, se você faz parte, se você tem Deus dentro de você e ele o criou, então você tem essa essência de criação dentro de você. Eu não sei se eu me fiz claro, tá? Você tem essência de criação, então automaticamente você cria também. Poxa, pastor, cria como? Você cria. Por isso que o homem é criativo, por isso que você tem uma veia criativa, por isso que você flui em criações, em criar dança, criar gestos, criar música, criar sons, criar espetáculos, criar coisas. É porque você tem a essência de Deus dentro de você. Então você é um ser criativo. Da onde vem esse dom da criatividade? De Deus. Porque Deus criou. Deus criou os céus e a terra. Deus criou os animais que nela há. Então eu não vou me estender nisso, porque eu acredito que você tenha entendido que você cria também por esse motivo. Mas vamos falar de arte, né? A arte, pastor, onde que eu posso falar? Eu vou citar um texto aqui, que é um texto base da minha vida. Eu dei esse start, né? Esse estalo veio na minha vida a partir desse momento, quando eu li esse texto e entendi essa mensagem de que nós podemos fazer arte. É claro que muitos pastores, eu não estou criticando ninguém, passa batido, porque não tem uma veia artística. E aí muitas pessoas pregam sobre outras coisas, falam sobre outras coisas e talvez você nunca tenha ouvido falar nesse texto, né? Mas vamos lá em Êxodo 31.
Vamos falar de quando Deus deu uma ordem para Moisés para criar o tabernáculo. Então Deus ele deu algumas características no qual ele queria que estivesse dentro do tabernáculo, tá bom? Então eu vou entrar nesse texto base no qual eu tenho como um texto base, tá? Para a arte. Deus estava dando uma ordem para Moisés, para a gente entender. Deus estava dando uma ordem para Moisés, e aí ele disse assim, ó: se o Senhor a Moisés, eis de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então ele estava chamando algumas pessoas, alguns homens para fazer algo ali no tabernáculo, tá? Da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus vamos pausar aqui. Deus ele diz para Moisés: eu vou chamar Uri, filho de Ur, e eu enchi do Espírito de Deus. Deus ele pegou Uri e encheu do Espírito Santo, tá? Então a primeira coisa que eu vejo aí é Deus enchendo Uri do Espírito Santo. Aí depois que Uri foi dotado do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio morar dentro de Uri. Aí Deus fala assim, ó: de habilidade e de inteligência e de conhecimento em todo o artístico. Algumas traduções dizem assim, ó: Deus colocou capacidade dentro de Uri, colocou dons e colocou dons para desenhar, dons artísticos, dons para desenhar, dom para fazer arte, tá? Para elaborar desenhos. Olha que louco, hein? Então Deus ele colocou o Espírito Santo, depois ele foi colocando dons em Uri, tá? Para que ele fizesse o trabalho no tabernáculo. Então ele colocou vamos voltar lá, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidar pedras, engaste, para trabalho em madeira e toda sorte nos valores. Você consegue entender que Deus ele capacitou Uri para fazer esse trabalho? Deus ele pegou Uri e capacitou ele com esses dons para exercer a obra dele dentro do tabernáculo. Então, pode pintar na igreja? Aí eu que te pergunto, eu que te jogo a pergunta de volta. Se Deus capacitou Uri para exercer uma função dentro do tabernáculo, né? No qual Deus ele pediu características no tabernáculo para que fosse feita a vontade dele ali dentro. Então tinha que ter as cores de Deus, o jeito de Deus. Quando Deus mandou esculpir os anjos em ouro, em cima dali da caixa ali, tinha anjos de ouro. Então, quando Deus mandou esculpir, ele já tinha dado a Uri o dom para esculpir em ouro. Deus deu a caixa, onde estão os anjos em cima. Deus deu o tamanho exato que ele queria que ficasse ali a vara de Arão, né? Enfim, ele deu o tamanho exato, tá? Ele deu o tamanho exato para ser feito. E aí ele deu a Uri capacidade e dom para quê? Para que ele pudesse fazer e exercer a função dele correta. Então, imagina comigo, se Deus capacita alguém para fazer a sua obra, você pode fazer a obra dele dentro da casa dele? Se Deus capacitou este homem para fazer a obra dele lá, né, para exercer a função, para que ele pudesse fazer ali no tabernáculo, a casa de Deus, aonde Deus ia morar, onde ia habitar o Espírito de Deus, né? Será que você pode usar na igreja? É disso que a gente vem tocado no assunto da arte na igreja.
Se Deus capacitou uma pessoa, da mesma forma que ele capacitou uma pessoa para ministrar a palavra, é capacidade dele. Ele falou assim, ó, ide e pregai o evangelho. Então ele dotou aquela pessoa com capacidade para ministrar a palavra. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele capacitou os levitas para ministrar o louvor. Ele separou uma tribo, correto? Ele separou uma tribo, a tribo de Levi, para exercer a função. Qual era essa função? Ministrar o louvor na sua casa. Beleza, legal, muito bacana. Davi e Miriam, eles dançaram na presença de Deus. Então, talvez eles não tenham, que nem a gente achou aqui na Bíblia aqui, dotado, mas eles dançaram. E aí eu quero tocar no assunto da arte. Porque nessa passagem aqui em Êxodo 31:1, Deus capacitou uma pessoa com os dons artísticos para fazer a obra dele, para fazer aquilo que ele queria que fosse feito no tabernáculo. Da mesma maneira, é a gente na igreja. Por que a arte profética? Por que você pinta? É a minha maneira de se expressar perante as pessoas. É a minha maneira de se expressar no culto. É a minha maneira de trazer a revelação de Deus no culto e para as pessoas. O que é arte? O que é o profético? O profético é você ouvir a voz de Deus e replicar o que Deus está pedindo, o que Deus está mandando. Isso é profético. Ele usava os profetas para isso. Então o profético nada mais é que você replicar o que Deus está te pedindo, o que Deus está te passando para a igreja ou para uma pessoa, correto? Então, o que é a arte profética em si? É isso, é você trazer a mensagem de Deus através da sua arte, através do seu desenho, através da sua pintura, através da sua manifestação artística, através de uma aquarela, através de um lápis. Essa é a arte profética. E talvez não é que não se pode pintar, talvez não se tenha uma cultura de se pintar na igreja, talvez não tenha uma cultura de manifestar a arte através da pintura dentro da igreja. Não é que se torna proibido ser feito isso, não é proibido. Eu acredito que nas congregações, os pastores, não é que seja proibido, é que não existe uma cultura, na verdade, de pessoas que queiram se manifestar através da arte. Eu acredito que se você chegar no seu pastor, se você chegar no seu líder e perguntar para ele, eu posso manifestar os meus dons artísticos no culto? Eu acredito que ele iria deixar. Mas se talvez ele de alguma forma não entender, você pode mostrar Êxodo 31:1 e explicar para ele, ó, existe uma manifestação artística, Deus capacitou um homem para fazer isso. E eu me sinto direcionado através da palavra e através... o meu espírito está sendo incomodado para que eu possa fazer isso, para que eu possa manifestar essa arte através do meu dom e do meu talento, que é pintar, que é fazer um desenho, que é trazer a revelação da palavra desta maneira. Mas não existe somente o dom, né? Não existe somente o dom. É claro, você tem que se preparar, tá? Porque eu estarei sendo leviano se eu falar aqui para você que é só você ir lá fazer um rabisco e apresentar para a igreja. Eu seria leviano de falar para você que é só você fazer um desenho e apresentar para a igreja. Não. Existe 3 pontos necessários, eu acredito, que você precisa ter, tá? Que você precisa buscar esses 3 pontos para que você consiga fluir na arte profética de uma maneira legal e agradável. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é ser cheio do Espírito Santo. Tá? Não existe
Eu posso dizer assim, não existe uma maneira de você pintar a arte profética, de você fluir no dom, de você fluir nessa unção, se você não buscar o Espírito Santo. Lá no texto diz assim, ó, e o enchi do Espírito Santo. Então aquele homem, ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para que você flua na arte profética. Sim, é a primeira coisa que você tem que fazer, é buscar ser cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar os dons e buscar o Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer é orar para o Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o Espírito Santo e pedir para que ele venha te encher e te dar discernimento e que ele venha te dar capacidade para você fluir nessa arte, tá? Sem o Espírito Santo, eu acredito que essa arte não flui. Pastor, eu vou fazer os desenhos? Claro, você vai continuar fazendo desenhos e tal, mas você não vai fazer o que Deus está te pedindo para você fazer. Você não vai conseguir transmitir o que o Espírito Santo está te pedindo de uma forma clara. Você não vai conseguir tocar vidas através da sua arte. Você não vai curar. Eu tenho, e você pode até procurar na internet, N pessoas que dizem que foram curadas quando uma arte profética entrou na casa dela. Tem relatos de pessoas que foram libertas quando aquela arte profética entrou na casa dela. E essa arte, ela só vai ter este efeito se você buscar o dom do Espírito Santo. Segundo ponto é você ter um devocional na sua palavra. Você tem que ter um devocional. Como é que você pinta a palavra se você não conhece a palavra? Não tem como. Como é que você vai pintar a palavra? Como é que você vai transmitir a palavra de Deus através da arte? Porque a arte profética é você transmitir o que Deus está querendo dizer, é você transmitir a palavra de Deus através da arte. Como é que você vai conseguir transmitir a palavra de Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você vai transmitir algo de um ser que você não conhece? E para você conhecer Deus, é claro, você tem que ler a palavra. Não existe forma de você fazer sem você não ler a palavra, sem você não ter um devocional, sem você não ter um estudo, eu não vou dizer super a fundo, porque cada um estuda de um jeito, tá? Eu estudo da minha maneira, mas você precisa ler a palavra. Você precisa ler a palavra. Não tem como você dizer que é direcionado pelo Espírito Santo e você não lê a palavra. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é a parte técnica. Você precisa estudar a arte. Você precisa saber como fazer aquela tela. Você precisa treinar e desenvolver esse dom. O dom Deus dá. Legal, bacana. Mas você precisa treinar esse dom. Você precisa desenvolver esse dom. Você precisa estudar e desenvolver esse dom. Por quê? Às vezes tem gente que pergunta para mim assim, pastor, como você consegue pintar uma tela em 2 horas ou 2 horas e meia na hora do culto? Eu começo uma tela em branco e termino durante a palavra. Como que você consegue? Treinando. Claro, eu tinha uma mensagem clara, tá? Do que Deus tem para fazer. Então, ou eu faço o esboço em casa, se Deus já me deu, porque se eu faço um devocional durante a semana e Deus quer ministrar algo durante o culto, eu já fiz o quê? Eu já fiz o meu esboço, porque eu já estou estudando a palavra, já estou no meu devocional, então Deus já falou comigo, olha que louco, você já tem o primeiro ponto, Deus já está falando com você, você já consegue ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, né, que é o quê? Que é o devocional, você ler a palavra, você escutar um louvor, você ter um secreto com Deus. Deus, o que o Senhor quer falar para mim? Deus, orar, Deus,
o senhor tem alguma mensagem para passar para alguém ou para a igreja? Deus, o que o senhor quer transmitir através dessa tela? Aí você pode fazer o esboço em casa, porque você já está fluindo, você já está conversando. E você também pode fazer na igreja. Como é que eu faço em 2 horas? Eu já chego lá, eu treinava isso primeiro. Então eu treinei fazendo 5 horas primeiro, aí fazia uma tela, cronometrava, consegui fazer em 4 horas, 2 horas, 2 horas e meia, beleza, consegui. Mas também você também não precisa se prender a isso, tá? Você não precisa se prender ao tempo que você pode levar para sua casa. O que você precisa se prender é o quê? É ouvir a voz de Deus. Então pode fazer? Pode. Eu posso até dizer para você que se deve fazer, tá? Você precisa fluir nesse dom, tá bom? E a Bíblia é muito engraçado, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas no geral, tá? As pessoas têm dificuldade de seguir o que está na Bíblia. E aí muitas pessoas, por ter o dom de criativo, elas inventam N coisas, N maneiras, né? Mas ela não flui naquilo que Deus falou aqui, ó. Deus falou que poderia, Deus capacitou uma pessoa para que ela viesse a adorar a Deus através dessa manifestação artística. Então, fale com seu líder, fale com o pastor da sua igreja, fale com a liderança, para que você venha entender a palavra, tá? Entender isso que queima aí dentro de você, para que você venha fluir na arte, para que você venha fluir nesse dom, que é um dom de Deus. Para que você venha fluir nesse dom, que é um dom divino. Pode pintar. Olha que engraçado, porque se é um dom divino, se é uma capacidade de Deus, da mesma forma, eu poderia perguntar: pode tocar uma guitarra na igreja? É um dom de Deus. Pode se cantar na igreja? Pode ministrar a voz na igreja? É um dom de Deus. Eu posso dançar na igreja? Eu posso dançar na presença de Deus? Claro que você tem que tomar certas precauções para que também não venha envergonhar a palavra de Deus. Porque você é um outdoor dele. Você é a imagem dele. E Deus ele não quer que você venha envergonhar a palavra, né? Porque talvez você fez uma dança deselegante, ou fez uma dança que não venha agradar a ele com vestes que não venham agradar a ele, né? Então existe o pode, mas também existe as maneiras que você deve fazer isso. Você tem que respeitar, claro, a sua igreja. Você tem que respeitar, claro, a palavra de Deus. Você tem que respeitar aquele no qual você está representando ali no culto. De maneira também que eu não vou cantar, né, qualquer música durante um culto. Não é legal. Da maneira também que eu não vou representar algo como fosse num teatro de uma maneira errada. Um filme vulgar, porque você está na casa de Deus. Eu não vou recitar, e é difícil eu falar nisso e me veio à mente agora, tipo um poema. Pastor, um poema que é uma manifestação artística também, pode. O que é os Salmos, se não versos, né, de Davi? Não só Davi fez salmos, mas vamos dar um exemplo de Davi. Se salmos não são poemas, o que é poema, né? Se salmos não é uma manifestação artística de Davi ali, olha que maluco. Talvez nós citamos salmos e nós gostamos de citar salmos e a gente vê pastores ministrar salmos, né, na igreja, e salmos não é poema.
Salmos não é uma poesia que Davi estava fazendo ali, muitas das vezes fazendo olhando as suas ovelhas, e ele salmodiava, né? Para Deus. Não é uma poesia, é uma manifestação artística. Só basta nós ter entendimento, né, do que é as manifestações artísticas, para que nós possamos fluir isso na igreja. Nós precisamos trazer, talvez você tenha um líder, tenha um pastor, compartilhe esse vídeo com o seu pastor, compartilhe esse vídeo com o seu líder, compartilhe esse vídeo com a sua liderança. Se você tem essa vontade dentro de si, compartilha com essas pessoas para que elas possam entender o que está acontecendo dentro de você. Para que ela possa entender que você está fluindo em um dom de Deus e que você gostaria de ter um espaço dentro da igreja para você manifestar esse dom. Porque é um dom de Deus, e é claro, está claro que é um dom de Deus. Então, nós estamos aqui do Cria Cristo para que a gente possa quebrar essa barreira, né? Para que pessoas e mais pessoas venham fluir através da arte dentro das igrejas. Como que nós possamos fazer isso? Fazendo o que nós estamos fazendo, te trazendo base bíblica. A primeira coisa é trazer base bíblica, tá? Sem base bíblica, não existe esse processo na igreja. Se alguém te traz alguma invenção, por exemplo, pastor, você está inventando a questão da arte na igreja. Não, eu estou te trazendo uma base bíblica que Deus capacitou uma pessoa para ela fluir nesses dons. Deus capacitou ele para desenhar. Desenhar o quê? Desenhar N coisas. Ele pode ter capacitado ele para desenhar um projeto, né? O projeto do tabernáculo. Quem desenhou esse projeto? Precisava de um desenhista. Precisava de alguém que fluía dentro desse dom de desenho. Quem fez as medidas e colocou ali no desenho a arquitetura, né? Na arquitetura do tabernáculo, foi uma pessoa que tinha o dom de arte. Foi uma pessoa que era dotada do desenho. No lápis ele fez o desenho e desenvolveu. Outra coisa que eu queria pegar no ponto aqui também, já falando, escultura. Existe esculturas e esculturas, né? Então as pessoas têm medo de esculturas ou de artes ou de tela por causa de adoração. Entenda, a arte profética ela não é para ser adorada, tá? A arte profética, se você faz uma escultura, se você faz uma arte, uma tela, um desenho, coloca num quadro bem bonito e põe na parede, isso não é para ser adorado. Isso não vai trazer sorte para ninguém, tá? Deixe bem claro para quando você for ministrar. Eu particularmente deixo bem claro para as pessoas nas quais eu entrego, porque às vezes Deus ministra na minha vida para me entregar isso para alguém, para me entregar essa palavra ministrada através da arte para alguém, e eu levo a tela até a pessoa e ministro a mensagem na qual Deus ele queria passar, ele quer passar para a pessoa. Beleza, mas eu também deixo claro para essa pessoa que essa tela ela não vai te trazer sorte. Essa tela não é para trazer boas vibrações para a casa dela. Não. Não deixe que sua arte seja venerada, seja adorada. Não. Porque ela pode se tornar um bezerro de ouro. Claro, existe esse medo dos pastores, existe esse medo da igreja? Claro que existe. E é de nossa responsabilidade, nós que estamos pintando e manifestando esse dom, deixar claro que a arte profética não é para ser venerada, não é para ser adorada. Ela não substitui Deus na vida da pessoa. A arte profética não substitui a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ela apenas foi feita para trazer uma mensagem.
Ela apenas foi desenvolvida para trazer aquilo que Deus queria passar. Então, você carrega essa responsabilidade, sim, de ministrar que a sua arte não é para ser adorada, não é para ser venerada, ela não traz sorte, ela não traz bons fluidos, ela não espanta demônios, tá? Ela pode carregar uma unção, sim, claro. Pessoas têm sido curadas através das artes plásticas, beleza. Pessoas têm sido ministradas através das artes. Pessoas estão carregando a palavra de Deus através de uma tela, através de um desenho, sim, mas isso não substitui de maneira nenhuma a presença de Deus. E que Deus possa te abençoar e que você continue acompanhando os vídeos aqui no nosso canal. Compartilha lá no Instagram, nós temos também o Instagram do Cria Cristo, o Facebook do Cria Cristo, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Beleza? Fique com Deus, fique na paz.